Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 12, tema: Conversão. Chegamos agora a uma espécie de ponto nevrálgico em nossa consideração da obra do Espírito Santo na aplicação da redenção. Até aqui temos considerado sua obra no sentido de realizar várias coisas em nós, nas profundezas e recessos de nosso ser. Tudo o que consideramos até aqui em termos de vocação eficaz, da regeneração e de nossa união com Cristo pode ser descrito dessa forma. É algo que o Espírito faz e do qual, ao acontecer, ninguém pode ser ativamente cônscio ou, pelo menos, não é essencial que estejamos conscientes para que a obra seja efetuada. Agora chegamos ao que podemos descrever como as manifestações e os resultados dessa obra. Ainda, porém, que eu o ponha nesses termos, devemos uma vez mais tomar cuidado no uso de sequência cronológica. Tantas dessas coisas realmente não podem ser segmentadas em termos de tempo propriamente dito. Devemos conservá-las nítidas em nossa mente. Devemos guardá-las nitidamente como ideias, mas em muitos parece acontecer quase exatamente ao mesmo tempo. Tem-se argumentado por alguns dos maiores mestres da igreja que uma pessoa pode ser regenerada por uma sequência de anos sem o demonstrar. Acho muito difícil subscrever isso, mas hesito a opor minha opinião contra autoridades tão ilustres. Além disso, digo-o simplesmente para mostrar o tipo de distinção que estou retratando. Devemos agora considerar as manifestações de tudo o que temos examinado juntos, e aqui também, a questão da ordem dessas doutrinas é muito interessante. Uma vez mais, certas pessoas discordam quanto a que doutrina deve vir logo a seguir, mas para mim a próxima é a doutrina bíblica concernente à conversão. Aqui está a pessoa regenerada, a alma regenerada. Ora, essa pessoa vai fazer algo, e essa ação caracteriza o momento da conversão. O que queremos dizer por conversão? É o primeiro exercício da nova natureza, na suspensão de velhas formas de vida e no início de uma nova vida. É a primeira ação da alma regenerada ao passar de algo para algo. O próprio termo pressupõe o seguinte: conversão significa volver-se de uma coisa para outra. O termo não é usado com muita frequência nas Escrituras, mas a verdade que a palavra denota e representa aparece constantemente. Vocês descobrirão que, nas Escrituras, o termo propriamente dito é às vezes usado, de uma forma geral, para qualquer mudança de posição. Por exemplo, ele é às vezes usado mesmo em referência a um crente. Nosso Senhor repreende Pedro numa dada ocasião e diz: "E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos." Lucas 22:32. Ele quis dizer: quando você voltar novamente, quando você for restaurado. A palavra aqui não se refere ao ingresso original de Pedro na vida cristã. Isso ele já havia feito. Ele, porém, estava para desviar-se, ou seja, estava para extraviar-se e teria que voltar novamente. Isso é descrito como conversão. Na consideração das doutrinas bíblicas, porém, é melhor restringir a palavra conversão ao sentido que normalmente lhe é atribuído quando discutimos juntos sobre essas coisas, isto é, ela é o passo inicial na consciência histórica da alma em sua relação com Deus. É o primeiro exercício, a primeira manifestação da nova vida que foi recebida na regeneração. Isso, naturalmente, é algo que é essencial e há muitas afirmações que o sustentam.
encontra-se expresso especificamente em Mateus 18, verso 3. Em verdade vos digo, diz nosso Senhor, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Todos os textos, porém, que já consideramos ao tratarmos da doutrina da regeneração são igualmente aplicáveis aqui. Textos tais como, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,14, e a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8, verso 7. Homens e mulheres têm que proceder disso antes que possam ser cristãos. Eles têm que envolver-se disso para essa outra condição. Para isso, a conversão é essencial. Ninguém nasce cristão. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade. Salmo 51, verso 5. Todos nós fomos filhos da ira, como os demais. Efésios 2, verso 3. Estamos todos sob o domínio do pecado original e da culpa original. Por isso, devemos todos experimentar a conversão. E a Bíblia é sobejamente explícita sobre isso. Portanto, a próxima pergunta a ser formulada é esta: como ela ocorre? Qual é a agência na conversão? E aqui a resposta é muito simples. Ela é, antes de tudo e primariamente, obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo a realiza através da vocação eficaz. Já consideramos essa doutrina, e essa é a forma como o processo de conversão ocorre. A vocação se torna eficaz, e é isso que nos leva ao próximo passo. O que vocês e eu fazemos. Notem que estamos mencionando isso pela primeira vez, mas em qualquer definição de conversão temos de introduzir a atividade humana tanto quanto a divina. A vocação vem eficazmente, e visto que a vocação vem eficazmente, nós a atendemos. Eis a conversão, ambos os lados, o chamado, a resposta. Já vimos como tudo isso se torna possível, mas ao tratarmos da conversão, necessário se faz dar igual ênfase à atividade dos seres humanos. Ora, na regeneração e na união somos absolutamente passivos, não tomamos parte alguma. É inteiramente obra do Espírito de Deus no coração. Na conversão, porém, agimos, respondemos, somos chamados e o atendemos. Chegamos agora à consideração das características da conversão, e este, às vezes, penso, é um dos mais importantes tópicos sobre os quais os cristãos podem ponderar juntos. Qual a razão? Bem, é vital que consideremos o ensino bíblico acerca da conversão, devido existir algo chamado conversão temporal. Vocês têm notado como a miúde isso é tratado por Nosso Senhor pessoalmente, em sua própria instrução, como às vezes chega quase a desencorajar as pessoas de o seguirem? Certa vez, um homem disse, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Nosso Senhor, em vez de dizer maravilhoso, disse, um momento. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 19 e 20. Vocês compreendem o que estão fazendo? Disse ele, com efeito. Homem tremendamente tolo é aquele que vai à guerra sem estar cônscio de seus recursos. Igualmente estúpido é o homem que começa a construir uma torre sem estar seguro de que tem material suficiente para concluí-la. Nosso Senhor, em razão de conhecer o perigo de acontecer algo um tanto temporário, estava constantemente tratando dele e parecia estar repelindo as pessoas. Aliás, elas o acusavam de tornar o discipulado impossível. Tomem aquele grande capítulo 6 de João, onde o povo estava correndo após ele e se apegando às suas palavras em virtude do milagre da alimentação dos 5.000. E como Nosso Senhor aparentemente tentava deliberadamente dissuadi-los. Por isso um grande número que acreditava ser seus discípulos retrocedeu. E fomos informados que não mais andava com ele. É perfeitamente claro que Nosso Senhor estava dando essa instrução deliberadamente porque ele estava delineando uma distinção entre o espírito e a carne. Ele sabia que aquelas pessoas eram carnais e ele estava desejoso de enfatizar a importância vital de apreender o espiritual.
Tomem também a parábola de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, e a explicação dela feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Notem particularmente os versículos 20 e 21. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Notem, porém, o que nosso Senhor diz acerca desse mesmo homem. Ele logo a recebe com alegria. Isso é o que quero dizer por conversão temporária. Aparentemente, ele recebeu a palavra, estava cheio de alegria, mas ela não lançou raízes nele. E essa é a razão porque ele acabou absolutamente em nada. Ora, esse é o ensino do nosso próprio Senhor. Existe a possibilidade de haver tal conversão eufórica e, no entanto, não haver nada aí no sentido vital, vivo, o que prova ser ela temporária. Há também nas Escrituras mais ensinamentos sobre esse mesmo fato. Tomem Simão, o mágico, em Atos capítulo 8. Somos informados no versículo 13, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado. Vejam o final da história desse homem. Pois vejo que está em fel de amargura, verso 23, e Pedro simplesmente lhe diz que o melhor fazer era rogar a Deus que tivesse misericórdia dele e lhe concedesse o arrependimento. Ele aparentava ser um crente genuíno, mas realmente o era? A seguir, Paulo fala em 1 Timóteo 1, 19 e 20, conservando a fé e uma boa consciência, a qual, alguns havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Ora, esse é um ensino muito sério, e ele diz a mesma coisa em 2 Timóteo capítulo 2. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo acerca de certas pessoas que pareciam ter sido crentes, porém que agora estavam negando a ressurreição. E em decorrência disso, alguns cristãos amedrontados pensavam que toda a igreja havia sucumbido. Tudo bem, diz Paulo. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus. Verso 19. Deus conhece. Ele não é enganado ou iludido. Existe aquilo que se chama conversões temporárias, crentes temporários, mas não são crentes genuínos. Eis porque é tão vital que conheçamos o ensino bíblico no tocante ao que a conversão realmente significa. O que dizer do caso de Demas? Pergunto. Muitos afirmam que Demas jamais foi crente. Gostaria de ir tão longe. Ele pode ter se desviado, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. 2 Timóteo 4,10. De qualquer modo, porém, ele se constituiu num caso duvidoso. E a seguir temos aquela grande e clássica passagem em relação a esse fato, em Hebreus capítulo 6, com uma passagem similar no capítulo 10 dessa epístola. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6, versos 4 e 6. É por isso que uso deliberadamente esta expressão, conversão temporária. Há obviamente algo de errôneo com essas pessoas, por isso devemos formular perguntas. Devemos considerar, devemos ter definições, porquanto nem tudo o que reluz é ouro. Tudo que aparenta ser conversão, na maioria das vezes, por certo, não é conversão. Segundo o ensino do nosso próprio Senhor, bem como o ensino dos apóstolos inspirados. Portanto, não conheço nada que seja tão perigoso, repreensível e antibíblico do que dizer. Mas você não deve formular essas perguntas. Não e não. Deixem-nas vir. Perguntem sempre. As Escrituras não autorizam a dizer isso? Se estamos destinados a ser genuínos mestres da palavra e ajudadores de outros, bem, como interessados na glória de Deus, devemos compreender que existe este algo chamado conversão temporária, a qual se baseia em mau entendimento. Minha segunda razão para preocupar-me com definições precisas é que não somente há conversões temporárias, mas até mesmo conversões simuladas. Ora,
Eu traço uma distinção, vocês notarão, entre ambas, e a diferença é que, no caso de uma conversão temporária, a conversão é algo que ocorre em decorrência da apresentação da verdade bíblica. No caso de uma conversão simulada, ela é um fenômeno que, ainda que estreitamente assemelhando-se e simulando a conversão cristã, é produzida por alguma outra agência que não é a verdade. Daí necessita-se traçar a distinção. Tal coisa nunca foi tão necessária como o é hoje, porquanto há um grande número de pessoas que parecem acreditar que, enquanto houver uma grande mudança na vida de uma pessoa, ela deve ser uma verdadeira conversão. Se alguém abandona os pecados, vive uma vida saudável e faz o bem, esse, dizem, é cristão. Mas talvez não seja o caso. É possível que uma pessoa experimente uma grande, profunda e extrema mudança em sua vida, e em sua maneira de viver e em sua experiência, a qual nada tem a ver com o cristianismo. As pessoas podem até mesmo deixar o mundo e unir-se a uma igreja, e toda a sua vida exterior pode, aparentemente, ser diferente. Todavia, é possível que não passe de conversão simulada. É uma conversão no sentido em que deixaram uma coisa e aderiram a outra. Deixaram os pecados e estão agora fazendo bem. Mas é simulação, visto que lhes falta a relação necessária e essencial com a verdade. Se vocês estiverem interessados apenas em fenômenos, se vocês estiverem interessados apenas em alguém que possa levantar-se e dizer: minha vida toda está absolutamente mudada, então vocês terão simplesmente de recorrer aos livros de psicologia. A psicologia tem sido muito popular ao longo de muitos anos e tem feito um ferrenho ataque à fé cristã. Eis porque me sinto tão preocupado com ela. Ouvi certo homem dizer que, se sua fé cristã fosse atacada, isso não o preocuparia. Ele simplesmente responderia: não me preocupo com o que vocês digam, não me preocupo com o que a ciência diga, eu sei por causa do que está acontecendo comigo. Ora, minha resposta a isso foi sim, e todos os psicólogos em sua entrevista sorririam. Diriam: concordamos que você passou por uma mudança e experiência psicológicas. Naturalmente, porém, muitas coisas podem causar isso, e continuariam a repudiar todo o cristianismo. Ao contrário, a defesa da fé cristã jamais deve fundamentar-se simplesmente em alguma experiência que porventura vocês e eu tivemos. A defesa da fé cristã é verdade objetiva. Portanto, a menos que sejamos criteriosos neste ponto, ao definirmos a conversão, o perigo é que não teremos nada a dizer àqueles que têm passado por uma dessas experiências simuladas. Em seguida temos uma outra coisa, e aqui deixamos a simulação e o temporário e recorreremos a algo que é mais imediatamente prático. Há elementos variáveis em conexão com a conversão, e por causa dos mesmos, devemos tomar cuidado para que saibamos quais são esses elementos essenciais. Permitam-me ilustrar o que tenho em mente. Tomem o elemento tempo. O fator tempo na conversão. Acaso ela deve ser súbita? Seria impossível que ela seja gradual? Bem, eu diria que as Escrituras não ensinam que ela deva, necessariamente, ser súbita. A coisa mais importante é saber que ela ocorreu, seja súbita ou gradualmente. O elemento tempo não é um dos fatores de valor absoluto. Ele pode ter sua importância, mas não é vital. Em segundo lugar, a conversão de uma pessoa teria que ser necessariamente dramática? Todos nós tendemos a enfatizar tais conversões, não é verdade? Elas despertam o interesse humano, dizemos, e nos devem ser interessantes. Mas teria que ser dramática a conversão? Ora, se lerem apenas um capítulo nas Escrituras, Atos, capítulo 16, verão que vocês não têm direito para dizer isso. Naturalmente, se vocês apenas lerem a história do carcereiro filipense, então dirão que a conversão deve ser cheia de drama. Estou, porém, igualmente interessado na história de Lídia, e não há nada que pressuponha tal coisa sobre sua conversão. Absolutamente não. É possível que ela tenha sido plenamente tranquila, todavia foi igualmente uma conversão. E assim, aqui temos outro elemento variável. O caráter dramático pode estar aí, mas pode
Não está. Ela não é essencial. Em seguida vem a antiga e contestada questão do lugar das emoções. Naturalmente, elas devem estar presentes, mas há emoções e emoções. Elas podem ser muito intensas ou podem não o ser, mas ainda são emoções. Todos nós diferimos por natureza e temperamento, e nesta questão das emoções diferimos realmente muito. A pessoa mais demonstrativa nem sempre é aquela que mais sente. Para mim, a mais insignificante flor que desabrocha pode gerar pensamentos que às vezes são tão profundos que não brotam lágrimas. W. Wordsworth. Portanto, não é propriamente a pessoa que chora de uma forma muitíssimo copiosa que necessariamente é mais intensamente emotiva. Outra pessoa pode ser tão profundamente emotiva que suas emoções a levam para muito além da própria possibilidade das lágrimas, por assim dizer. As emoções são variáveis e se expressam diferentemente em diferentes pessoas. Elas devem fazer-se presentes, mas não permita a Deus que insistamos sobre uma certa intensidade ou exibição particular das emoções. E a seguir temos toda a questão da idade. Há aqueles que dizem que, ao menos que alguém seja convertido no período da adolescência, jamais será convertido, visto que os fatores psicológicos necessários jamais poderão estar ali novamente. Que rematado absurdo! Que coisa mais antibíblica! Nunca vi uma conversão mais notável do que a que certa vez presenciei num homem de 77 anos. Graças a Deus por isso. Não existe limite de idade. A idade não faz a menor diferença. Estamos falando de algo que o Espírito Santo produz. Há tanta esperança para o homem que está tirintando à beira da sepultura e do inferno quanto para o adolescente, se realmente vocês estão interessados na verdadeira conversão. Se estamos interessados em experiências psicológicas, então tem o meu endosso. A adolescência é o tempo certo para ela. Tudo é muito explosivo neste período. Você simplesmente risca um fósforo e a explosão acontece. Mas não estamos interessados em mudanças psicológicas. Estamos falando da conversão genuína, cristã e espiritual. A idade aí, graças a Deus, é completamente irrelevante. Ora, a razão por que temos considerado essas coisas é que há sempre certa tendência para se padronizar o aspecto variável da conversão. Às vezes ela se manifesta no evangelista, em seu anseio de ver todos se tornarem cristãos da mesma maneira, e ele fica em dúvida sobre os convertidos, a menos que sejam todos parecidos. Mas pode ocorrer também conosco de estarmos todos desejosos de ser os mesmos. Essa é sempre uma das coisas perigosas quando lemos as experiências de outras pessoas. Consciente ou inconscientemente, nossa tendência é reproduzi-las. É parte de nossa caracterização e nossa natureza. Somos imitadores. E se gostamos de algo que vemos em outrem, então desejamos que aquilo seja verdadeiro também sobre nós. Nossa tendência, pois, é concentrar-nos nas manifestações particulares da conversão. As emoções, por exemplo, não passam de um aspecto. Todavia, pomos toda a nossa atenção nelas. Isso pode tornar-se extremamente perigoso, visto que as emoções, como já indiquei, fazem parte de uma série de variáveis, e esse caminho pode conduzir-nos a uma tragédia. Há pessoas que estão sempre insistindo sobre a presença de uma qualidade variável, a qual não é essencial. Imaginando-se ela essencial, e não a tendo experimentado, leva-os à conclusão de que jamais foram convertidos. E isso pode conduzir a uma inaudita e desnecessária infelicidade. De certa forma, o grande exemplo desse fato se encontra em John Wesley, que pensou imediatamente após sua experiência em Aldgate Street ser essa sua conversão e que nunca havia sido cristão até aquele momento. Anos mais tarde declarou que estivera completamente equivocado sobre isso e que já era cristão, mas havia sido mais um servo do que um filho. Tudo o que lhe ocorrera ali, disse, foi que compreendeu sua fé. Muito bem. Pode ser que Wesley estivesse certo, pode ser que não sabemos. O que estou indicando, porém,
é que, se postularmos algo que é variável e insistirmos sobre isso, poderemos estar fazendo um grande mal a nós mesmos ou a mais alguém. Podemos dizer a outras pessoas que elas não são convertidas só porque não se adequam ao nosso padrão particular. Por isso devemos ser prudentes para que não avancemos para além das Escrituras e falemos coisas que a Bíblia não diz. Portanto, quão vital, quão essencial é que tenhamos definições bem nítidas em nossa mente. Quais, pois, são os elementos permanentes e essenciais na conversão? Ora, esses se apresentam claramente nas Escrituras, porém, não somente ali. Sabemos que o que estaremos agora considerando deve ser genuíno por causa das doutrinas previamente apresentadas. Isso é algo que realmente me faz estremecer de emoção. Existe tal consciência no ensino bíblico? Essas doutrinas são todas elas coerentes umas com as outras, e se permitirmos a nós mesmos ser guiados pela Bíblia, não nos veremos negando num ponto o que afirmamos noutro. E as doutrinas que já consideramos tornam inevitável e clara a verdade desses elementos permanentes e essenciais na conversão. Ainda outro argumento, e desejo enfatizá-lo bem, é que aquilo que as Escrituras nos dizem sobre os elementos permanentes e essenciais na conversão tem sempre sido repetido em todos os grandes avivamentos ao longo da história da Igreja cristã. Isso é muito importante. Se vocês disserem que, visto ser este o final do século XX, então pode esperar algo diferente ou que as coisas não precisam ser as mesmas, estarão se portando de maneira antibíblica. Se essa é a obra de Deus, não me preocupa em que século ocorreu. Ela terá as mesmas características, os mesmos traços. Leiam a história dos avivamentos e descobrirão que eles sempre reproduziram características similares. Tem-se dito que todo avivamento não é outra coisa senão um retorno ao livro de Atos. Todo sinal genuíno de religião é religião do primeiro século surgindo novamente. Sempre. Há um exemplo padrão, e todas as histórias revelam que os avivamentos se conformam a esses grandes elementos essenciais. Isso é verdadeiro não só na história de avivamentos. É igualmente autêntico na história de pessoas, de indivíduos, aqueles que foram convertidos. Os homens e as mulheres de Deus sempre têm as mesmas características. E não me importa onde eles se encontram, de que país eles vêm, a que século eles pertenceram ou pertencem. Não faz diferença. O fato é que são homens e mulheres de Deus. E é a sua relação com Deus que determina o que eles devem ser. E tal coisa não muda ao longo dos séculos, porquanto Deus não muda. Não existe tipo especial de homem ou de mulher de Deus para o século XX, e não creiam nisso se alguém lhes disser que existe. Eles devem ser os mesmos. Eles sempre o foram. Vocês podem ler acerca deles nos primeiros séculos, na Idade Média, no tempo da Reforma, no período dos puritanos, dos evangélicos do século XVIII, são sempre os mesmos. E cada um lhes faz lembrar os outros. Quais então são esses elementos permanentes? Há dois elementos essenciais na conversão, e esses são enfatizados em toda parte das Escrituras, dos Evangelhos, do livro de Atos e das Epístolas. Paulo, afortunadamente, colocou todos numa só frase para nós em Atos 20 e 21, naquela comovente ocasião quando disse adeus aos anciãos da igreja em Éfeso. Às vezes tenho ponderado que, se houve uma cena na história mais do que qualquer outra, na qual eu gostaria de ter estado presente, teria sido justamente aquela. E eis agora sei que nenhum de vós, diz Paulo, com efeito aos anciãos, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Verso 25. Quero que permaneçam firmes naquilo que lhes ensinei, e se lembrem do que fiz enquanto estive com vocês. Enfim, o que era? Testificando tanto a judeus como a gentios o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Isso é conversão. Esses são os essenciais e os únicos essenciais na conversão: arrependimento e fé. Se súbitos ou graduais, não importa. O arrependimento deve estar presente.
A fé deve estar presente. Se um ou outro estiver faltando, então não é conversão. Ambos são essenciais. Permitam-me formular uma pergunta neste ponto. Em que ordem eles vêm? Qual vem primeiro, arrependimento ou fé? Ora, eis aí uma questão fascinante. Há um sentido em que a fé, forçosamente, deve vir antes do arrependimento, e, no entanto, não a porei nessa posição. E pela seguinte razão. Quando estou falando sobre a fé, eu a indico no sentido em que o apóstolo Paulo a usava, fé no Senhor Jesus Cristo, não fé em termos gerais. Deve haver fé em termos gerais antes que vocês possam arrepender-se, porque se vocês não crerem em certas coisas acerca de Deus, então elas não terão efeito sobre vocês e não haverá arrependimento. Estou, porém, me referindo à fé no sentido especial de fé no Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, o arrependimento vem antes da fé, e Paulo os coloca nessa ordem, testificando tanto a judeus como a gentios o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Por que o arrependimento deve vir primeiro? Bem, vocês descobrirão que ele sempre vem em primeiro lugar nas Escrituras. Quem foi o primeiro pregador do Novo Testamento? A resposta é João Batista. O que ele pregou? O batismo de arrependimento para remissão de pecados. Marcos 1, verso 4. Essa foi a mensagem do precursor, e o precursor sempre vem primeiro. Então, o segundo pregador foi o Senhor Jesus Cristo. E se vocês se voltarem para os evangelhos e observarem a primeira coisa que sempre disse, descobrirão que ele também exortava o povo a arrepender-se e a crer no evangelho. Marcos 1, verso 15. E assim, exatamente como João Batista, a primeira coisa que ele pregou foi o arrependimento. O que, pois, Pedro pregou? Tomem o grande sermão no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Pedro pregou e o povo clamou, dizendo: Que faremos, irmãos? Eis a resposta: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 37 e 38. Arrependei-vos. E como já citei para vocês, arrependimento foi a mensagem do apóstolo Paulo. Seu ponto de partida foi o arrependimento. Foi assim que procedeu em Atenas. Deus manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos 17 e 30. O arrependimento é necessariamente a primeira mensagem e seguramente deve ser. Ela é bíblica, sim, mas as Escrituras também nos capacitam a razoar. Permita-me que eu o coloque nestes termos. Por que os homens e as mulheres devem crer no Senhor Jesus Cristo? Não se trata apenas de pedir-lhes que creiam em Cristo. Estão autorizados a perguntar: por que devo crer nele? Eis uma pergunta perfeitamente propícia. E as pessoas não verão qualquer necessidade de crer no Senhor Jesus Cristo se não souberem o que é arrependimento. Naturalmente, vocês podem convidá-las a irem a Cristo como um ajudador, ou como um amigo, ou como um curador do corpo, mas isso não é conversão cristã. Não e não. As pessoas devem saber por que é necessário que creiam no Senhor Jesus Cristo. A lei é nossa pedagoga, Gálatas 3:24, para conduzir-nos a Ele, e a lei opera arrependimento. Noutros termos, o ponto primacial sobre a conversão, a coisa principal em toda a salvação cristã, é conduzir-nos à correta relação com Deus. Por que Cristo veio? Por que Ele morreu? A resposta é que Ele tudo fez para conduzir-nos a Deus. E se pensarmos sobre essas coisas de qualquer maneira, a não ser em termos de sermos reconciliados com Deus, nosso ponto de vista será totalmente falso. Digo hesitantemente, porque conheço o risco de ser mal entendido, mas há muitos cristãos hoje, parece-me, que param no Senhor Jesus Cristo e não compreendem que Ele veio e tudo fez a fim de reconciliar-nos com Deus. Aliás, era Deus que estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Penso que a maior fraqueza no cristianismo evangélico hoje é que ele ignora Deus.
Estamos interessados nas experiências, estamos interessados na felicidade, estamos interessados em circunstâncias subjetivas. A primeira necessidade, porém, de toda alma, como veremos, é acertar-se com Deus. Nada importa senão isso. O Evangelho começa com Deus, porquanto o que está errado com todo mundo é que todos estão numa relação errônea com Ele. Portanto, devemos pôr o arrependimento em primeiro lugar. Ele é o problema original, a principal consequência da queda e do pecado original. Deus é metódico em sua operação e ele começa com a coisa importante, a primeira coisa. Portanto, na próxima preleção, continuaremos a tratar do arrependimento.